Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos apresenta uma coletânea de servos de Deus, de servos do Senhor, que compõem uma tão conhecida galeria dos heróis da fé. Se você nunca ouviu falar neste grupo de 16 pessoas, está constando lá no livro aos Hebreus. Então, foram pessoas que demonstraram ter uma fé genuína em Deus e em suas ricas e maravilhosas promessas. E viveram momentos surpreendentes, momentos em que suas épocas foram bastante impactadas diante de grandes e dramáticos acontecimentos que vieram a confrontá-los e testá-los em sua fé no Senhor. E foram acontecimentos que foram dramáticos e em muitos momentos houveram aquele teste de vida ou morte. Então foram pessoas que viveram momentos extraordinários, né, da parte do Senhor, e esses homens então usufruíram ou viveram, né, de forma muito clara a graça de Deus e o seu poder, capacitando-os a fazer com que eles vencessem circunstâncias e que eles pudessem então comprovar a ação de Deus na vitória em que eles precisavam ter do povo de Deus. Então, todos esses homens e mulheres, irmãos, que eu vou citar, eles no início de suas caminhadas com Deus, eles tiveram ciência ou eram convictos de que das suas próprias vidas eram fracas, eles eram fracos, eles eram cientes das suas fraquezas, das suas limitações, como também eram cientes das suas incapacidades de poder fazer coisas tão grandiosas, como também do seu próprio pecado. Esses homens e mulheres, então, viveram de fato esta graça que capacitou a vida deles para que eles pudessem ser quem o Senhor queria, com as habilidades e as capacidades que eles tinham, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos da forma como o Senhor assim desejava. E, meus irmãos, olhando então para a historicidade, né, de todas essas pessoas, nós não temos nenhuma dúvida que todos eles foram usados por Deus de forma poderosa, inclusive Davi. Mas a lista começa por Abel, lá no início, lá quando houveram exatamente o momento em que ele oferece uma oferta ao Senhor, não é? Então Abel, ele começa com esta fé em Deus, de prestar a ele culto agradável e recebido por Deus com sua oferta. Depois veio Enoque, depois veio Noé, depois veio Abraão, considerado o pai na fé, por conta de um momento tão crucial em sua crença em Deus, de dar cabo da própria vida de um filho tão esperado, não é? Depois veio Sara, depois Isaque, depois Jacó, José, Moisés, Raabe, depois veio Gideão, veio Rabaque, ou Baraque, depois veio Sansão, depois veio Jefté, finalizando com o penúltimo, Davi, e por último, Samuel. Mas o escritor aos Hebreus fez questão, irmãos, de mencionar que o nome do Senhor Jesus não consta nesta lista, mas ele ressalta o nome do Senhor Jesus como o exemplo supremo de fé. Jesus era de fato este homem, sendo Deus, que expressou a fé maior, né, que serve de exemplo para nós e plantou em nós a esperança de uma viva esperança nele. Então ele suportou a cruz para salvar o seu povo, ele foi transpassado e à destra do Pai ele está. Ele é o grande herói da fé, Jesus Cristo. Ele, de fato, pôde ser chamado como autor e consumador da nossa fé. Jesus é o maior de todos, é o nosso Salvador. E por sua justiça, pelos seus próprios méritos, homens imerecidos e indignos, eles foram achados pela graça de Deus para fazer assim a sua vontade. Diante, irmãos, deste entendimento da grandiosidade do que é a graça de Deus operando e capacitando homens e mulheres que suplantaram as circunstâncias mais desafiadoras de suas vidas para o cumprir daquilo que o Senhor assim determinara, e estando eles jogados nos braços do Senhor, dependendo apenas daquilo que Deus de fato representava e era para as suas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, e vamos ler os primeiros 11 versos. Não iremos ficar só nesses 11, porque o capítulo ele é muito grande, e para fazer uma exposição verso por verso, a gente ia fazer uma vigília,
e tomar café amanhã aqui logo cedo, né? E essa não seria a proposta, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 17, versos do 1º até o verso 11. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, como vocês estão. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versos do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta de sua lança era de ferro. E pesava mais que 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para a tropa de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem para que venha lutar comigo. E se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão todos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Então Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Vamos orar ao Senhor? Grandioso Deus e Pai eterno, que o Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, use, ó Deus, a nossa vida para poder, ó Deus, ministrar esta palavra desta noite. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, vá adiante, trabalhe em cada coração, que faça, ó Deus, com que todos nós aqui possamos compreender a tua palavra, para que possamos, ó Deus, ter a nossa fé acrescentada em ti e visualizar, ó Deus, o quão grandiosa é a tua graça e a tua provisão em poder nos salvar, em poder escrever para nós uma história de salvação, uma história de resgate, uma história de vitória eterna para contigo, ó Deus, logo mais quando partirmos daqui. Que, ó Deus, as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre nós e que sejamos abençoados nesta noite. Assim nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a batalha mais famosa do Antigo Testamento é exatamente travada entre esses dois homens e não entre os dois povos. Não foi uma luta dos filisteus com os israelitas, os dois exércitos, mas representativamente foi uma luta entre dois homens, cada um representando um dos lados. Então, o histórico do povo filisteu, irmãos, é um histórico de afronta ao povo de Deus por território, por lugares. Por exemplo, Gaza era um lugar que era muito desejado pelos filisteus, que pertence ao povo de Israel. Até hoje existe uma briga que funciona lá nesta região. Mas naquele tempo, Gaza já era um lugar desejado pelos filisteus para tomar aquele território do povo de Israel. E, meus irmãos, diante deste contexto, numa luta que houve no passado,
né, antes deste acontecimento que nós lemos aqui, no texto de 1 Samuel, houve uma luta travada e os filisteus ganharam a briga e tomaram a Arca da Aliança e levaram para eles. Então, aquilo foi um acontecimento trágico, porque a Arca da Aliança ela tinha uma representatividade para o povo de Deus e era um elemento que naquele tempo havia um valor muito importante e espiritual para o povo de Deus. E essa arca foi tomada e foi levada. E eles, ao levar, colocaram no templo do Deus deles, o Deus Dagon. E esse Deus, então, era o Deus em que eles prestavam cultos, né, a este Deus, e colocaram a Arca da Aliança ao lado da estátua, do monumento que representava o Deus Dagon. O Deus Dagon, por sua vez, caía à noite sozinha e acordava, e no dia seguinte, quando o povo acordava, que chegava no templo, a estátua estava caída e quebrada. Isso aconteceu por 2 vezes. Mas não ficou barato para aquele povo que tomara a Arca da Aliança do povo de Deus, porque Deus fez com que eles tivessem tumores em seus corpos. Deus os castigou, tocando na saúde do povo filisteu com tumores no corpo todo, e muitos morreram. O detalhe é que eles resolveram então devolver a Arca da Aliança antes que as coisas ficassem pior para eles, porque entenderam eles a força do poder de Deus em julgar aquele povo por conta do que eles fizeram. E de fato a arca foi devolvida para as mãos do sacerdote Samuel. Samuel então leva essa arca de volta para o seu lugar e ali chama todo o povo de Israel para agora um tempo de jejum, de consagração a Deus por conta dos pecados que o povo estava praticando. E aqui fica já um primeiro detalhe de lição para nós. Jejum não é para a gente conseguir as coisas. Jejum não é para eu ganhar um emprego. Jejum não é para eu ter um salário melhor. Jejum não é para eu arranjar um casamento, quando é solteiro, né? Para os solteiros. Jejum não é para a gente crescer ou alcançar vitórias materiais, não. Jejum é um instrumento de consagração das nossas vidas para com Deus, para que nós sejamos mais fortalecidos na fé. E o jejum precisa ser junto a um tempo de leitura da palavra, de dedicação, de oração, para que seja de fato eficiente conforme a palavra nos ensina. Assim Samuel fez, chamou todo o povo. E aí, meus irmãos, quando os filisteus souberam desta consagração da nação inteira, eles agora voltaram para atacar o povo de Israel. Voltaram então para desafiá-los. E sempre a graça de Deus, irmãos, investindo ou intervindo soberanamente nas circunstâncias que estavam em volta então daquele povo. Observe então que 3.000 homens faziam parte do exército do povo de Deus. 2.000 homens saíram para uma outra região com Saul e 1.000 homens ficaram com Jonatas, que era filho de Saul, muito amigo de Davi. Então, nesta época aqui, eles estavam ajuntados, esses 1.000 homens, e numa caminhada a um determinado local, eles mataram toda uma guarnição, todo um grupo, um agrupamento de pessoas, de guerreiros do exército filisteu. Isso acendeu o ódio dos filisteus ainda mais contra o povo de Deus. E aí, meus irmãos, isso aconteceu, criou de fato o aguçamento desta problemática e culminou então neste desafio que aconteceu aqui. O povo de Deus agora em um lado de um monte, o povo filisteu do outro lado, no meio um vale onde passava um rio, só que nesta época o vale de Elá estava sem água, um distanciamento de 1,5 km, 1.500 metros, foi ali o cenário onde a grande batalha, a mais famosa do Antigo Testamento, ela aconteceu. E aí, meus irmãos, do verso 1 até o verso 11, nós encontramos 5 coisas importantes neste agrupamento de versículos que nós lemos. Primeiro, a motivação filisteia em destruir Israel. Eles queriam destruir o povo, ou vencê-los para que eles fossem agora escravos, ou servissem de servos para o povo filisteu. Depois, o cenário que foi ali estabelecido, né, foi todo preparado para que aquela guerra fosse travada. Mas nós encontramos também a apresentação de Golias com uma grande ameaça. Imagine nós aqui, estaturas medianas de 1,70 m, 1,80 m, e chega um homem aqui com 3 metros de altura, que tem que se abaixar para passar ali. Um homem forte e um homem muito armado, preparado para combates, agora se apresenta como o desafio para aquele povo
nanico, né? Bem pequenos que, no caso, a estatura normal. Mas, amados, diante de tudo isso, encontramos também um grande desafio que foi travado por Golias e o medo que tomou conta dos corações do povo de Deus diante de um desafio. Essas coisas aqui, irmãos, elas acontecem na nossa vida. Todos esses passos que nós lemos aqui, a motivação dos nossos inimigos de nos destruírem, elas são latentes todos os dias. Não é um dia, nem uma folga, outro dia. Nós sabemos que nós temos 3 grandes inimigos que a Bíblia é quem diz. A primeira delas, que está nas Escrituras, é o mundo, depois a nossa própria carne e o diabo. Então não vamos colocar a fatura só para o diabo, porque existe a minha carne, a minha natureza pecaminosa, e existe também o mundo em que nós estamos vivendo, o seu sistema de nos tragar. Então precisamos estar atentos a isso. E o cenário que naquele tempo foi esse vale de Elá, nas nossas vidas está em todos os lugares. O cenário para que nós sejamos derrotados está na nossa casa, está na internet, está no seu tablet, no seu celular, está onde você trabalha, está no trânsito, está nos negócios onde nós fazemos. Em todos os lugares existe um cenário adequado ou propício para que nós venhamos a pecar e a desagradar ou ser derrotados pelos nossos inimigos. A apresentação das ameaças a nós, naquele tempo foi Golias, mas para nós hoje, quantas ameaças aparecem para nós pecarmos, para que nós venhamos a cair, para que nós venhamos a desprezar o caminho em que o Senhor traçou para que nós venhamos a trilhar por ele. E muitos. E os desafios estão colocados e muitas vezes nós temos medo daquilo que se apresenta diante de nós. Mas, irmãos, antes, porém, de examinarmos este terrível duelo, eu quero aqui relembrar uma fala do Senhor na pregação de domingo passado, quando Samuel entra na sala da casa de Jessé para poder ungir Davi. E ele, quando chega, que encontra o seu filho mais velho, e ele pensa no coração, certamente vai ser esse rapaz aí, um rapaz alto, bonito, forte, e o Senhor fala ao coração de Samuel naquele momento. Eu queria resgatar este verso, que está no capítulo 16, o verso 7, quando Deus disse a Samuel o ensino de um princípio que precisa ser estabelecido na nossa mente aqui hoje também. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Olha o princípio, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aquele povo estava amedrontado porque viram um homem de 3 metros e viam ali uma impossibilidade de uma vitória, uma possibilidade de uma derrota latente. Eles não achavam uma forma de vencer. E aí, meus irmãos, Deus disse literalmente, o homem olha para a sua fisionomia, no verso 7 do capítulo 16, mas o Senhor vê o coração. E, meus irmãos, por sermos humanos, estamos sujeitos a esse mesmo tipo de conclusão, muitas vezes. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos. A voz do Senhor é quem deve nos dirigir em todas as coisas. Eu não quero dizer com isso que o que é bom tem que ser feio. Não. Deus pode dar o bonito e bom ao mesmo tempo, mas que entre a beleza e a consistência. É melhor a consistência do que a beleza, porque a beleza passa e o que fica é o que está dentro. Mas, irmãos, creio que a declaração de Deus pode ser aplicada nesta batalha. Golias era um homem muito alto, um homem muito forte, um homem bem armado, um homem corajoso e desafiador e intimidatório. Ele vinha com toda a força para destruir o exército de Israel. Façamos então uma pausa, irmãos, e imaginemos essa figura assim tão imponente. Pense que seria assustador, né, entrar um homem deste porte, ou enfrentar um homem desse porte, né, protegido por uma armadura gigantesca, muito pesada para um homem normal poder conduzir. Né? É claro, havia toda uma desvantagem para o exército de Israel. Muito mais, um pouco mais à frente, quando Davi, aquele menino magrinho, ele entra agora na cena para poder agora combater com um homem desse. Mas qual é a lição, então, irmãos, que nós podemos tirar? Nossos adversários, eles não dão trégua, eles se estabelecem nos mesmos parâmetros que nós, então, encontramos nesta porção.
Observe então, queridos, que diante desta apresentação do cenário, do desafio que estava diante deles, a segunda parte da leitura do capítulo que eu queria ler com os irmãos está nos versos 20 e 20 até o 22, quando Davi nem imaginava que iria lutar pelo exército de Israel, sendo apenas um garoto. Então, o versos 20 até o 22 diz assim: no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamaram para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então, observe, queridos, que nesse dia seguinte, ou seja, no dia em que a batalha acontecera, olhe só, entendemos que poderia ser um dia extraordinário no seu início do dia, mas foi um dia simples como qualquer um outro dia. O sol nasceu naturalmente, como todos os dias. Davi, então, sai em obediência a seu pai, deixou as ovelhas com alguém que pudesse cuidar, pegou ali grãos tostados e algumas comidas para poder levar para os seus irmãos que estavam lá na batalha, e ele assim foi. E assim, meus irmãos, um grande acontecimento esperaria por Davi. E Davi não tinha noção do que o aguardava. Mas, na verdade, foi naquela 41ª manhã, porque já havia desafios de 40 dias lá, Golias fazendo todas as manhãs e todas as noites o seu desafio para com o povo de Israel. Então, no 41º dia foi quando Davi então chega lá para levar as comidas e ir direto para o local da batalha. E aí, meus irmãos, observe que também aquele dia não seria somente um dia em que o povo de Deus haveria de alcançar a vitória pela graça e pelo poder do Senhor, como também seria um dia que aquele gigante haveria de ser ceifado também de forma maravilhosa, de forma até que foge do nosso entendimento humano, como de fato aconteceu toda esta narrativa. E, meus irmãos, ninguém anunciou nada, não houve anjo tocando trombeta, não houve profecia, não houve profetada, não houve nada. Simplesmente Davi chegou lá e foi conduzido até o local. Então, naquela manhã, Davi levantou cedo e, tendo então se preparado, chegando até o local, ele deixou tudo lá, foi para o lugar da batalha e foi logo saber se os irmãos estavam bem. Ele estava preocupado com as pessoas, com o seu exército, a que ele fazia parte nacionalmente, por assim dizer. Mas no verso 32, irmãos, a história começa a se afunilar um pouco mais, e Davi então diz a Saul que ele iria para o combate, porque ele viu que na narrativa dos versos 22 até o verso 32, quando então o povo vê Golias ir de encontro ao povo para o local do desafio, o povo foge com medo, e ali seria o fim, seria o trágico desfecho de uma derrota por conta de um homem só chamado Golias. Observe que no verso 32, Davi disse a Saul assim: que ninguém desanime por causa dele. Um garoto fala isso para um rei. Que ninguém desanime contra ele, por causa dele. Este seu servo, falando de si, este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Meus irmãos, que ousadia Davi esboça em se colocar à disposição de um exército. Davi então se alistou naquele momento, naquele exército de gente grande. Ele fez o seu próprio alistamento, ele foi para a batalha. Ele se considerou apto para aquele desafio. Ele não se intimidou com o tamanho daquele homem, que era quase 3 metros de altura,
com braços fortes, eu imagino que com bíceps e tríceps e tantas coisas mais, com peitoral latente, com barriga sarada, fortíssimo, preparado para detonar o exército do povo de Deus. Davi, então, ele se alista, ele não teve medo do desafio. Mas Saul, ele tenta, a partir do verso 37, ele começa então a dizer: meu filho, como é que você vai fazer isso? Como é que você, olha só o exército que a gente tem, homens preparados de guerra, não, estão com medo, e como é que você vai fazer uma coisa dessa? Como é que você vai? E Davi então continuou, irmãos, dizendo: o Senhor, verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá, e que o Senhor seja com você. Amém? Que fé extraordinária, irmãos. Davi aqui, ele faz referência ao que ele tinha vivido com as ovelhas do pai. Quando o leão vinha com aquelas suas garras poderosas, que nós sabemos que faz medo ir ao zoológico e ficar olhando para o leão, aquele bicho grande, e Davi venceu o leão e venceu o urso também. E ele tinha ciência que foi o Senhor quem o livrou. Ele tinha consciência disso. Davi descreve a Saul como Deus, ele se mostrara fiel no passado, quando ele então matou o urso e o leão para proteger as ovelhas. Qual é a lição que fica para nós? Quantas vezes, irmãos, a enfrentar os nossos próprios gigantes, nós esquecemos do que devemos lembrar e nos lembramos do que deveríamos esquecer. Lembramos então das nossas derrotas e esquecemos das nossas vitórias. Geralmente funciona assim. Demonstramos então fidelidade ao nosso passado de perdas e não olhamos para os novos atos de Deus escritos na nossa história. Focamos o nosso olhar então para coisas ruins e de perdas, nos mínimos detalhes, mas nós não nos lembramos das grandiosidades, coisas que Deus fez e faz na nossa vida. E amados, a maioria de nós pode citar os fracassos então, mas nós temos dificuldade de nomear as vitórias específicas e notáveis que Deus nos fez transpassar. Parece, irmãos, que Davi havia lido o livro de Lamentações de Jeremias. Parece. Quando Jeremias escreve no capítulo 3, os versos 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Davi, ele estava naquele ato de guerra, lembrando do que Deus fez por ele. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor me fará me livrar desse filisteu. Ele então trouxe à sua memória aquilo que aguçou a sua esperança de vitória. As misericórdias do Senhor, irmãos, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E, meus queridos, observe que no verso 40, então, Davi se prepara para o combate. Observe que foi dado a Davi as couraças e todas as armaduras de um guerreiro, e ele não podia nem andar com a roupa do exército do povo de Israel, do seu próprio exército. E ele então tira tudo. E como foi então que Davi se preparou para este combate, irmãos? Observe que no verso 40, ele pegou o cajado na mão, instrumento de pastor de ovelha. Ele pegou o cajado na mão, ele escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, no bisaco, que é o nosso linguajar aqui nordestês, ou nordestino, né? É isso mesmo? O bisaco, aquele saquinho com a tira aqui, que é para poder guardar uma faca, guardar uma comida, alguma coisa. Ele pegou 5 pedrinhas lisas do ribeiro, colocou dentro. Pegou o cajado e pegou uma funda que ele tinha. Observe que o texto diz claramente que essas foram as coisas que ele trazia, que ele pegou. Com a sua funda na mão, ele foi então na direção do filisteu. Oh, menino corajoso, meu Deus. E aí, meus irmãos, o que é que nós entendemos? Vemos então Davi usando apenas roupas simples, roupas do seu cotidiano, armado apenas com essas coisas que são frágeis.
Coisas pequenas, uma funda, se os irmãos nunca viram, não é? Mas é como um estilingue, só que é sem a madeirazinha, é só 2 tirinhas de couro e um pedacinho de couro para botar a pedra. E aí junta aqui, roda e solta uma das cordinhas aqui, das tiras. E a pedra sai em alta velocidade. Só que é um instrumento difícil para acertar com precisão a mira. Eu acho muito complicado, até com um estilingue para matar qualquer coisa. No sítio que a gente brinca de atirar de baleira, né, com as pedrinhas, a gente erra muito o alvo. Mas Davi era um menino habilidoso com isso. Então, com a sua funda, com seu cajado, com as 5 pedrinhas, então ele sai para este combate. Um momento de grande tensão para todos os que ali estavam, do exército de Israel. Tensão tomou conta do coração, e não está relatado, mas eu imagino que até os próprios irmãos de Davi disse: perdemos o nosso irmão. Esse aí não volta mais não. Quando o filisteu der uma espadada nele, corta ele ao meio, brincando. Eu imagino que ali muitos comentários como este, então invadiu aqueles corações. Mas no meio de todos, irmãos, havia um coração confiante de que Deus havia de dar bom êxito naquela guerra, naquela luta. Então, a beleza dessa história, irmãos, é que ele dá um exemplo perfeito de que Deus opera. Deus exalta o seu próprio nome, enquanto nós somos fracos, aparentemente. A referência de Davi não foi a habilidade da funda em matar o gigante. O que Davi ressalta não é que ele foi ungido recentemente pelo profeta Samuel na casa dele para ser rei de Israel. Ele não traz isso aqui no conteúdo. O conteúdo é: Deus me livrou das garras do leão e do urso e me livrará deste filisteu. A segurança dele era essa, era no próprio Deus em si, não nas suas próprias forças, irmãos. Meus queridos, não é a eloquência, não é ser forte, não é ter boa aparência, não é ser bonito, não é ser brilhante nas habilidades, não é termos todas as respostas, é dependermos em Deus, apenas isso. Ele honra então a nossa fé. Tudo que o Senhor nos pede é que confiemos nele, que nos coloque diante dele com integridade e fé, e ele vencerá a batalha por mim e por você. Amém? Mas eu tenho que confiar nele completamente. Eu tenho que fazer a minha parte, entender que Deus fará a parte dele. E meus irmãos, observe, queridos, quem são então os nossos gigantes? Golias então pode representar nessa história coisas em que nossas vidas nós nos deparamos, os nossos temores, os nossos complexos de inferioridade às vezes, ou outras coisas quaisquer. Pessoas que nos perseguem, pessoas de difícil relacionamento, às vezes são o nosso gigante, que nos desafia todos os dias. São situações que muitas vezes não achamos como superar. A lista dos gigantes pode ser muito extensa. Coloquei aqui só algumas coisas. Golias, então, ele menospreza a figura de Davi no combate. Versos 42 até o verso 44. Educadamente, como o autor aqui escreve, com palavras eloquentes e bem colocadas, mas no nosso dito popular, Golias tirou onda, né? Fez pouco caso com Davi. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo, de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Olha só, a brincadeira com que o menosprezo com que o Golias, o gigante, trata Davi. E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Golias então continua sendo gigante, uma presença soberba. Davi tinha tudo contra si, humanamente falando. Não havia, irmãos, ninguém no acampamento dos filisteus, nem provavelmente nos dos israelitas, que pudesse apostar em Davi. Mas Davi não precisava da plateia,
nem dos gritos de vitória, vitória, vitória ou coisa desse tipo, plateia. Davi só precisava da graça e do poder de Deus para vencer. Isso estava muito claro no coração de Davi. E meus irmãos, depois então de apanhar as pedras, ele se aproximou do gigantesco guerreiro filisteu. E podemos imaginar o menino pastor fez agora o gigante sorrir com aquele pedaço de pau que era o cajado de pastor e com aquelas pedrinhas minúsculas encontradas na beira do ribeiro. Só que o grande diferencial da batalha está nos versos 45 até o verso 47. E meus irmãos, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, o que foi que Davi respondeu? Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você confrontou. Irmãos, que palavra tremenda. Como é que um garoto tem uma resposta dessa? Venha para cá com suas armas. Eu vou contra você com Deus. Irmãos, precisamos ler isso aqui em casa. Precisamos olhar para essa história aqui e precisamos tomar para nós estas convicções. Apenas isso. Dada a confiança, aqui não tinha para onde recorrer. Agora ele estava no páreo para agora o combate. E a resposta que ele dá é essa. O verso 46 diz, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Parece história de louco. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá. Irmãos, esta expressão, ela tem um poder escatológico profundo. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Que fé extraordinária, irmãos. Que menino preparado nas palavras, nas suas convicções. E aí, queridos, a intimidação não fazia parte da vida de Davi. Davi era um destemido completamente. E eu queria muito estar naquele tempo para poder visualizar uma história dessa. Eu queria ver com os meus olhos. Seus olhos fitavam, irmãos, apenas em Deus, apenas no Senhor. Com invencível confiança, Davi então respondeu que toda a terra saberia daquilo que Deus havia de fazer, porque a Deus pertence a guerra, irmãos. Davi então mais tarde escreve no Salmo 46 e os versos 9 e 10, ele diz assim, ele, Deus, põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Davi disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? É esse o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos comprou pelo sangue do seu Filho lá na cruz. É esse Deus que pelo seu Filho disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou preparar lugar para vocês, mas depois eu vou voltar, porque eu quero estar com vocês, comigo. Esta é a viva esperança, irmãos, de um Deus gracioso e tremendo, que atuou durante a história da Bíblia inteira, desde o início do mundo até hoje. Ele conduz todas as coisas pelo conselho da sua vontade. E meus irmãos, esse então era o segredo da vida de Davi. A guerra é do Senhor. Você está tentando lutar sozinho, meu irmão? Preste atenção nisso aqui. Você está tentando lutar sozinho?
tentando lutar à sua própria maneira, tentando enganar o inimigo, ser mais esperto do que ele, não vai conseguir assim. Não vai conseguir assim. O caminho não é esse. Nossas armas, irmãos, são outras. Nossas armas são outras. Nossas armas passam pela oração, pelo joelho no chão. Nossas armas passam pela palavra de Deus, no seu poder e promessas sobre nós, constadas aqui. A nossa vida passa pela contrição de um coração de um adorador que vive uma vida imputável. A nossa vida, ela precisa ter esta representatividade de adorador que o adora em espírito e em verdade. Essas são as nossas armas, que Deus por elas nos dá graça para que nós possamos vencer. É como se Ele estivesse dizendo: faça as coisas do meu modo, faça as coisas no meu tempo, as coisas acontecerão não na velocidade da forma como você quer, é como eu quero, eu uso quem eu quero. Ele usou Davi. Eu faço como eu quero. Eu vou usar, o que é que você tem na mão aí? Observe que a mesma pergunta, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, o Senhor fez a Moisés. Senhor, como é que eu vou para o Egito para livrar esse povo? O que é que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado, pronto, é com isso aí. Você vai com isso aí. Davi se preparou com o quê? Ele não foi buscar arma nenhuma. Lá, certamente, os guerreiros do exército israelita tinham muitas armas. Ele disse: eu não quero nada disso, não. Eu vou só com meu cajado, com minha funda e meu bisaco. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui. 5 pedrinhas foi o suficiente. Porque no verso 49 e verso 50, a graça de Deus concede vitória ao povo de Israel. O verso 49, irmãos, diz que Davi meteu a mão no alfoge, ou no seu bisaco, em outras palavras, tirou dali uma pedra só, que foi suficiente. E com sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele o derrubou, o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Portanto, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, a espada de Golias, e cortou-a, aliás, e tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela, com a espada, a cabeça de Golias. Meus irmãos, tudo que Davi possuía, irmãos, era somente a funda e uma pedra. Usou apenas uma única pedra, somente. Pode parecer tolo, mas é assim que Deus opera. Deus às vezes confunde quem é a nada, ou quem acha que é a nada. E Deus utiliza quem acham que não é e é. O Senhor, Ele tem essas estratégias. O Senhor então utiliza-se então dos seus próprios modos. Em última análise, irmãos, ouvindo o assovio da pedra, o zunido, sem ninguém esperar, a pedra é precisa e atinge a testa do gigante. Os filisteus então não esperaram mais. Quando viram o seu defensor, um homem de 3 metros preparado como escudo para a batalha, cair ao chão com a sua cabeça no solo, Davi então, sendo vitorioso, aqueles homens fugiram daquele ambiente, daquele lugar, e o povo de Israel foi vitorioso. Davi, então, como lemos no verso 51, não tinha uma espada para consumar aquilo que ele tinha falado, que cortaria a cabeça de Golias. Ele vai lá, pega a própria espada do gigante, corta a cabeça e leva a cabeça para Jerusalém, para mostrar que Deus é Deus e que Deus utiliza quem Ele quer para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Mas, amados irmãos, nesta batalha emergiu a verdade evidente de que as tropas de ambos os lados, no Vale de Elá, Golias, na verdade,
virou anão diante do Senhor. E o gigante virou Davi. Aquele menino audacioso, crente em Deus, no Deus que opera maravilhas. Mas, queridos, a pregação chegará a um ponto agora, que não é ainda a conclusão. Mas um ponto extraordinário em que precisamos ter uma compreensão muito mais ampla do que meramente o fato ocorrido, que foi incrível. Um gigante que se apresenta e Davi agora, aquele menino, ungido para ser rei de Israel, utilizado agora com tanta audácia e fé e confiança em Deus, com aquela funda em uma pedra. Saul, responsável pela tropa, permite que ele vá para aquele combate, o tudo ou nada, mas ele confia, ele combate contra as ameaças de Golias, atira aquela funda, utilizou só uma pedra das 5 que ele pegou, e aí atinge a testa daquele homem, ele cai, morreu, matou, pronto, vitória para Israel. Meus irmãos, observe uma coisa. O que essa marcante história traduz então para nós num panorama amplo da revelação bíblica? É aqui onde eu quero chamar a sua atenção. Certamente você já ouviu muitas pregações de autoajuda nessa história, dizendo de que Deus nos dá vitória, que somos vitoriosos, que isso, que aquilo. Mas esta passagem bíblica, irmãos, ela nos traz algo muito mais importante do que o acontecimento, muito mais amplo. Qual é, pastor? Que Deus é poderoso? Isso a gente já sabe. Não, calma. Vamos sair hoje daqui alimentados por verdades profundas. O que é que Deus estava querendo traduzir nisso aí? Não é apenas, irmãos, uma vitória com fins nela mesmo, que ficou registrada, que o povo de Israel venceu. Não é para nos incentivar, irmãos, a buscar vitórias sem ver e perceber o que de fato está por trás daquela vitória. Não é apenas, irmãos, para ver como principal ponto as honras a Davi pela sua vitória, porque a história conta que Davi foi ovacionado. Saúl não permitiu que ele voltasse mais para a casa do pai dele. Agora ele vai, você é um vitorioso. Você é o homem que matou o gigante. Você agora vai viver comigo aqui no palácio aqui. Você agora é do exército. Venha para cá. Venha para cá, chegue junto. Não é só isso. Não é mostrar, irmãos, as habilidades de Davi em usar uma funda certeira. Sem dúvida, há um significado extraordinário nessa história. E observe, Martinho Lutero, ele escreveu algo extraordinário, algo profundo, de uma concepção ampla. O que é que Deus estava dizendo através deste evento tão interessante? Martinho Lutero disse: quando Davi venceu o grande Golias, espalhou-se entre o povo judeu sua fama e a notícia encorajadora que se teve deste terrível inimigo havia sido então derrubado e de que eles haviam sido resgatados, recebendo então alegria e paz. E eles cantaram e dançaram e ficaram felizes. Observe ainda, irmãos. Assim, o Evangelho de Deus é uma história que ressoou em todo o mundo, levados pelos apóstolos, que fala sobre o verdadeiro Deus que lutou contra o pecado, contra a morte e contra o diabo. E os venceu, salvando assim todos que estavam no cativeiro do pecado, aflitos com morte decretada, denominada então pelo diabo. Cristo venceu. Observe, irmãos, que Lutero ainda faz uma ligação entre as duas figuras, Davi e Jesus. Os atos salvadores de Deus por meio de Davi. Davi foi aquele que iria ser rei de Israel, que nasceu em Belém também, que então agora vai para a frente da batalha e vence a vitória, e o povo de Deus ele é salvo daquela situação. Jesus, os atos salvadores de Deus por meio de Cristo, que nasceu em Belém, que agora lutou e venceu contra os nossos maiores inimigos, lá na cruz do Calvário, de uma forma única.
Lutero então faz esta comparação. O que aconteceu no Vale de Elá nada mais foi do que luzes sendo lançadas ao perfeito Davi, o perfeito Davi que não errou com Batseba, o perfeito Davi que é guerreiro, que é lutador, mas que não falhou, Cristo. Cristo não falhou em nada. Ele cumpriu exatamente o plano que foi ali estabelecido. O que aconteceu no Vale de Elá, irmãos, foi exatamente luzes ao perfeito Davi, chamado Cristo, que viria executar o seu plano salvador, tipificado então nestes termos. Cristo como nossa propiciação, a nossa substituição. Davi substituiu o exército todo contra o inimigo. Observe que Cristo nos livrou do nosso cativeiro, da caminhada das trevas, do caminho de perdição. Davi libertou o povo dos filisteus. Observe que Cristo venceu os nossos inimigos diante da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de poder ser salvo por nós mesmos. Davi então venceu Golias diante da fraqueza do povo de Israel. Há um paralelo, há de fato uma história em Cristo sendo contada antes pela vida de Davi. Davi então agora ele acontece no Vale de Elá, um spoiler daquilo que haveria de acontecer com Cristo no Calvário. Os pontos cruciais dessa história, irmãos, não são os detalhes periféricos. Detalhes periféricos como os grãos tostados que Davi precisou levar para os irmãos comerem. O que chama a atenção dessa história não são os gritos de ameaça de Golias, nem a funda, nem as 5 pedrinhas, nem cajado, nem grito, nem corte na cabeça, nem vitória, não. O que chama-nos a atenção, queridos, não é isso, mas sim o proto-evangelho, ou seja, o evangelho de Cristo sendo escrito numa narrativa antecipada do acontecimento da chegada do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E, meus queridos, ali foi anunciado Cristo. Cristo haveria de vir para cumprir perfeitamente aquilo que acontecera, sendo representado, então, onde a graça de Deus ela é demonstrada neste episódio salvador e representativo do que Cristo haveria de fazer, salvar o seu povo dos inimigos com o seu sacrifício. Não foi com arma, não foi com espada, não foi com funda, não foi com nada disso, mas foi com o seu sangue na cruz. Por isso que nós aqui estamos. E eu queria concluir, irmãos, vou terminar um pouco mais cedo hoje, porque tem a ceia. Ao lançarmos, irmãos, o nosso olhar sobre a historicidade da Bíblia, o olhar nosso sobre as Escrituras, veremos que gigantes sempre existiram ao longo da história na vida dos personagens. Sempre foram grandes desafios. Sempre foram coisas difíceis, lutas travadas, nem sempre gigantes em tamanho ou em braveza, mas na forma de dificuldade, para que com a sua gigantesca força pudessem então nos ameaçar. Meus amados, precisamos então lutar, queridos, contra eles a cada dia da nossa vida. Todavia, Deus prepara cada um de nós para enfrentarmos esses inimigos, esses gigantes, e vencê-los na força do seu poder, do poder do Senhor Jesus. Ainda que pareçam pequenos e defensores aos olhos da humanidade, cada um de nós. Não podemos, irmãos, nos esquecer, o maior gigante que ameaça-nos todos os dias é o nosso próprio pecado. Nos rodeia todos os dias. Nos inclina todos os dias. Se não fosse a graça do eterno Deus, nós não conseguiríamos vencer. O Senhor a cada dia tem dado a nós a sua porção para nós, para que possamos então, de posse da sua palavra, da nossa oração, da nossa devoção, do entendimento do que é a expressão da graça dele sobre a igreja, sobre mim, sobre minha casa, eu possa então transpor as dificuldades a cada dia,
O pecado, irmãos, é algo que corrói como câncer, que destrói as pessoas e as matam sem piedade alguma. Não tem essa de dizer, não, eu vou pecar porque é gostoso. A fatura é pesada. Nem duvide. Pecar para a nossa carne é uma delícia, mas a fatura ela vem depois. Para quem de fato conhece Cristo, pecar é uma tragédia. Para quem de fato tem o Espírito Santo, pecar não é apenas mais um, não. Mas é uma quebra de comunhão com o Deus eterno que nos salvou. Há uma tristeza na alma. Davi sentiu isso. E o Salmo 51 está lá claramente, é uma declaração das mais lindas de uma vida arrependida, que entende que sem a graça ele não poderia viver. Observe, queridos, que existem pessoas que se deixam dominar pelo pecado e vão assim morrendo a cada dia, vão se afundando a cada dia. Angústia no coração, falta de paz, frieza, aridez, começa agora a tomar conta do coração. Mas o Senhor, graciosamente, Ele nos abençoa contra o medo, contra o desânimo, contra o pecado. Davi, então, ele tinha estas convicções vívidas em seu coração. Ele não deixou se abater, ele não se intimidou com os gritos ameaçadores de Golias. Mas ele disse, você vem com suas espadas e com tudo que você tem aí. Eu vou contra ti, em nome do Senhor nosso Deus. A graça de Deus, irmãos, sobre nós, é quem nos faz enxergar nossas fraquezas, apesar delas. O Senhor toma a frente e guerreia por nós, sem termos que fazer nada para que mereçamos. Porque tudo que eu venho a fazer, é como está escrito na sua palavra, são trapos de imundícia. Se não for a graça do Eterno, irmãos, eu não sou nada, nem você é nada, nem a igreja é nada. É a graça do Senhor. Ele te convida então, hoje, Ele convida a mim, convida a você, que nos visita aqui. Nos lancemos nos braços do Pai. Confie no Senhor. Não tenha dúvidas da graça e do poder de Deus. Estabeleça com o Senhor uma aliança firme, de comprometimento com o Eterno, com aquele que tem derramado bênçãos e graças nas nossas vidas todos os dias. Que nós quebrantemos os nossos corações, irmãos. Que nós possamos viver uma vida de servos do Senhor, buscando viver uma vida de acordo com esses heróis da fé, de acordo com esses homens e mulheres que viveram na história de uma vida com Deus de forma assim ímpar, extraordinária. Ele nos convida nesta noite e certamente a sua graça, Ele nos fará transpor as circunstâncias com a sua provisão e no dia certo, creia, Ele já venceu por nós. Amém? Que Deus invada seu coração nesta noite. Que o Espírito de Deus tome as suas emoções nas mãos dEle. Que os seus medos sejam afastados pela presença gloriosa de Deus. Que o Jesus exaltado, que o Jesus glorificado, possa de fato fazer morada no teu coração. Se você anda afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei, tem muitas pessoas aqui, procure um retorno urgente. Não há nada melhor nesta vida do que vivenciar a graça poderosa do eterno Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.